todos! Nesta aula, nós vamos tratar do assunto laço de repetição e endereçamento de vetores. Em MIPS, nós temos vetores de tamanho de 8 bits e vetores de tamanho de words, que são 32 bits. Então, a gente vai ver exemplos tanto de endereçamento de vetores usando os dados representados em bytes, como o exemplo dos dados representados em words, que é o mais usual. Inicialmente, a gente vai ver como que a gente pode acessar um vetor em bytes, e a organização de um vetor em bytes é dessa forma. Então, nós temos para cada elemento do vetor, supondo que o vetor começa no endereço 0, o próximo elemento está na posição 1, o seguinte na posição 2 e assim por diante. Então, para cada byte em memória, eu tenho um elemento do vetor. Em assembly do MIPS, nós utilizamos o ponto data e a palavra reservada lá é ponto byte para dizer que aqui a gente vai começar uma sequência de valores que vão ser representados em memória como bytes. Seria equivalente lá na linguagem C eu declarar um vetor do tipo char. Se eu declarar um vetor do tipo char, eu vou ter uma organização parecida em memória. Então, vamos até o Mars para ver como que a gente pode trabalhar com vetores em 8 bits. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer o seguinte: nós temos um vetor e nós vamos somar para cada elemento desse vetor um valor escalar. No exemplo aqui é o valor 3. Então, aqui eu tenho um vetor com 6 valores. Então, tem os valores 0, 1, 2, 3, 5 e 8. E o escalar que eu vou somar. Então, como resultado, o que eu quero? Eu quero que cada elemento do vetor receba ele mesmo mais o valor 3. Então, como que a gente vai fazer isso? Inicialmente, a gente vai criar dois ponteiros. O primeiro ponteiro vai ser para o vetor e o segundo ponteiro vai ser para o valor escalar, que é o valor y. Inicialmente, eu já vou jogar para um registrador T7 o valor do escalar, que é o valor lá da variável y. Então, eu faço um load byte. Percebam aqui, que como eu estou trabalhando com valores em byte, eu uso load byte. Então, eu estou jogando para T0 o valor que está referenciado em memória pelo valor de S1. Assim como a gente trabalha lá na linguagem C, eu vou definir que eu tenho uma variável i que está representada aqui pelo meu registrador T0. Então, o i vai variar de 0 até o tamanho do vetor menos 1. Então, para eu percorrer todos os elementos do vetor. E aqui eu já vou iniciar o cabeçalho do meu laço de repetição. Para isso, eu vou usar o seguinte: SLTI, T0, T2, T0 e o valor 6, que é o 6 é o tamanho do meu vetor. Então, se eu fizer essa marcação aqui e o valor de T2 for igual a 0, eu vou saltar para o rótulo exit. Lá embaixo eu vou ter o meu rótulo exit. E aqui eu tenho um salto incondicional para o rótulo L1. Então, essa aqui é um cabeçalho básico, uma estrutura básica de laço de repetição, que pode ser usada em quase todas as situações em MIPS. O que eu estou fazendo? Eu verifico se o meu i, que é o T0, é menor que o tamanho do vetor. Se ele for menor do que o tamanho do vetor, o T2 vai receber 1. Então, apenas quando a condição não for mais verdade, então quando o T0 for igual a 6, quer dizer, eu já terminei de percorrer todo o vetor, T2 vai receber 0. Aí, nesse caso, eu saio do laço de repetição. Ao contrário, eu entro no laço e salto incondicionalmente aqui para o cabeçalho.
É importante a gente já escrever o seguinte aqui, ó, já colocar um incremento isso a gente esquece muitas vezes, que é o ADDI T0, T01. Quer dizer, a cada passado no laço de repetição, a variável i recebe i mais 1, né, a posição do vetor. Então vamos colocar um comentário aqui, ó, i recebe i mais 1. A gente tem uma variável aí, vamos dizer assim, imaginária, que é a variável i, recebendo i mais 1 a cada iteração no laço. Bom, então dentro do laço de repetição, o que eu quero fazer no meu exemplo? Eu vou trazer o valor de x, somar com o escalar e atualizar em memória. Para isso, eu preciso fazer uma primeira parte. A primeira parte é calcular o endereço do vetor. Então, a cada vez que eu passo pelo vetor, o meu ponteiro de referência para eu trazer o valor muda. Quando eu trabalho com bytes é muito simples. A gente vai somar o S0, que é o endereço base do vetor, que está aqui. Nós vamos somar o S0 com o meu contador T0. Então, na primeira passada, eu vou ter ponteiro mais 0, que é o primeiro elemento. Na segunda passada, ponteiro mais 1, segundo elemento, e assim por diante. Então, como é um vetor de byte, a gente vai trafegando na memória de 1 em 1 byte, né? Então, aqui, essa parte é o cálculo do endereço. De xi, né? Então, estou calculando o endereço de xi. Então, calculei o endereço de xi. Depois que eu tenho esse endereço calculado, eu posso trazer o valor da memória. Então, aqui eu vou fazer um load byte para dentro de T4, 0, T3. Então, eu estou trazendo aqui para dentro de T4. Então, T4 vai receber o valor de... Vamos colocar um comentário aqui. T4 vai receber o valor de x na posição i. Agora eu faço o seguinte, vou somar T4 com T4 mais o escalar. O escalar aqui eu coloquei em T7. Coloquei aqui o escalar e agora eu vou dar o store desse valor. Percebam a diferença aqui que eu estou usando load byte e store byte, sempre porque eu estou trabalhando com bytes apenas, que é a forma mais simples. Então, vou armazenar 0 na posição T3, que é o ponteiro que eu calculei para o xi. Né? Então, com isso, o que eu fiz aqui? Eu já calculei a soma nessa linha e atualizo o vetor lá em memória. Eu uso o mesmo ponteiro aqui, T3. Né? Muitos alunos perguntam, professor, mas eu não posso colocar a variação aqui em assembly do MIPS aqui um imediato, então eu não posso colocar um registrador aqui. Eu não posso variar essa parte. A única parte que eu posso variar, né, dinamicamente aqui no meu programa é o endereço base, que é o ponteiro. Eu poderia trabalhar somando mais um também no ponteiro. Então aqui eu tenho o ponteiro S0, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ir somando mais um no ponteiro. Pode ser usado? Pode, mas a gente tem uma desvantagem, que a gente perde o endereço base do vetor, e isso pode causar erro na programação. Percebam que esse programa inteiro aqui, a gente trabalhou e atualizou o vetor e nós não modificamos o endereço base do vetor. Quando a gente começa a trabalhar muito e modificar esse endereço, a programação é sujeita a erros. Quando a gente modifica o endereço base do vetor, a gente perde a referência do endereço base, né? Então aqui eu estou sempre usando o endereço base mais o i calculando. Então esse laço tem algumas partes assim, setores que a gente precisa entender bem. Aqui é o cabeçalho do laço. Então aqui que a gente faz a estrutura de decisão de quando vai continuar ou quando o laço vai ser interrompido. Essa parte é o cálculo do endereço do vetor, é um vetor de bytes, então o cálculo é bem simples. Aqui eu atualizo o vetor e aqui eu faço o incremento de i. Né? Então essa seria a estrutura básica aqui do programa. Então vamos salvar aqui e montar o programa. Então montou o programa e percebam aqui no segmento de dados que o Mars ele representa os valores de forma
em Word sempre, então ele colocou aqui 4 elementos do vetor nessa primeira caixinha, né? Porque aqui eu tenho uma Word de 32 bits, né? Eu consigo colocar 4 bytes aqui. E os demais são colocados nos outros valores. E percebam também que eu tenho lá o ponto byte, que é o valor 3, o valor 3 vai estar armazenado aqui também. Então 5, 8 e 3, usando a representação Little Endian, que é a comum do Mars, né? Então eu executo o meu programa, então eu vou ver a alteração aqui nos valores do vetor, né? Mostrando que o programa foi executado corretamente. Então esse seria o primeiro exemplo, o exemplo que a gente trabalha com o vetor em bytes. Vamos então ver como funciona agora um laço de repetição e acesso a um vetor quando a gente trabalha com variáveis, valores do tipo Word, valores que tem 4 bytes de tamanho. Então na memória o que vai ocorrer? Na memória a gente vai ter o seguinte, nós temos cada elemento do vetor, aqui representado pela variável array, cada elemento do vetor ocupa 4 bytes. Então, se o primeiro elemento está na posição 0, o segundo está 4 à frente, na posição 4, o terceiro na posição 8 e assim por diante. Então, agora, o que vai modificar no meu programa é que o cálculo do endereço vai ser um pouquinho mais complicado. Então, vamos ver como é que funciona lá diretamente no Mars. Então, a gente pode aproveitar algumas coisas do nosso programa. Então, aqui agora o exemplo trabalhando com um vetor de words. Então, eu tenho aqui, ó, eu modifiquei já. Antes era byte aqui, agora eu tenho words. A primeira parte do programa, que é onde eu crio os ponteiros para a variável x e para a variável y, permanece igual. Então, não tem diferença aqui. Certamente o valor de y agora vai ser diferente do anterior, porque o segmento de dados estáticos deste programa ele é maior do que o segmento de dados estáticos do programa anterior, que trabalhava com bytes. Eu tenho mais bytes usados em memória. E aqui, então, essa parte não muda, que é só a referência para onde começam as variáveis, né? Então, o programa não muda para eu obter esses endereços. Eu já vou fazer o seguinte aqui, igual foi feito no programa anterior, eu vou trazer para T7 o valor de y. Então, T7 recebe o valor de y, que é o escalar que eu quero somar. E da mesma forma que o programa anterior, eu vou estabelecer que o meu registrador T0 é a variável i do meu programa, né? Então ele vai iniciar aqui com 0. Então eu iniciei aqui a variável i e vou trabalhar com o laço de repetição. O laço de repetição, a estrutura do laço de repetição não muda, é exatamente igual do programa de bytes. Então essa é uma vantagem. Então a gente está criando um algoritmo que é parecido. Então a estrutura do laço de repetição permanece. Então eu vou usar o mesmo cabeçalho, a mesma condição aqui para a saída do laço. O que vai mudar? Vai mudar principalmente a questão do cálculo do endereço. Como que a gente calcula o endereço a cada passada no laço? A gente faz da seguinte forma. Então a gente vai pegar T0 e vai multiplicar por 4. Então lembrando aqui, ó, quando eu desloco um valor à esquerda 2 posições, é equivalente a multiplicar por 4. Então, na primeira passada do laço, T0 vale 0. 0 vezes 4 dá 0, que é o endereço base do vetor. Na segunda passada, o T0 vai valer 1. Então, eu vou pegar 1, multiplicar por 4, eu tenho o valor igual a 4. 4 eu somo com o endereço base do vetor, eu vou acessar o segundo elemento do vetor, que está na posição igual a 1, né? Então posição 0, 1, 2, 3. Então a cada passada dessa aqui, o salto é de 4 bytes em memória, né? Então em um primeiro momento eu pego o valor de T0 e multiplico por 4. Agora eu somo esse valor aqui
T3, vou somar com ele mesmo, mais o endereço base do vetor. Então aqui eu calculei aqui, multipliquei o T0 por 4 e somo com o endereço base do vetor, para eu ter a referência para o elemento I do vetor, né? Então essa é a parte principal que a gente tem diferença do programa anterior para esse programa agora que trabalha com words em memória. Calculei o endereço, agora eu posso trazer esse valor lá da memória. Agora tem uma diferença aqui que é o seguinte, que agora eu vou trabalhar com lua do Word. Antes eu trabalhei com lua do Byte, agora eu estou trabalhando com lua do Word. Então estou trazendo aqui da memória para dentro de T4, vou somar o valor de T4 com T4, mais o escalar, que está representado lá em T7, ó, T7 recebeu o escalar, e agora eu atualizo esse valor aqui lá na memória. Então aqui agora o programa está pronto. Então quais são as partes? Cabeçalho do laço de repetição, cálculo do endereço do vetor, né, na posição I, né? Na posição I. E aqui eu tenho a operação de load, cálculo e atualização em memória. Então aqui o programa nosso já está pronto. Então eu vou executar o programa agora. Ó, eu tenho aqui no segmento de dados os valores 0, 1, 2, 3, 5, 8 e o escalar aqui, que é o valor 3. Vou executar esse programa. Após a execução, eu tenho aqui o vetor atualizado com o valor dele mais 3. Então essa estrutura de repetição, ela vai ser útil, ela vai poder ser usada em todas as situações que a gente precisa trabalhar com vetores. Vamos supor que a gente precisa trabalhar com dois vetores ao mesmo tempo. Vamos pensar, supor que a gente tivesse um vetor z aqui. Então, um vetor z com uma sequência de valores. Eu vou colocar todos os valores aqui iguais a zero. Se eu precisasse trabalhar com tanto x como y dentro do laço de repetição, eu posso aproveitar quase toda a estrutura. Lembrando aqui, ó, que quando eu for trabalhar daí com o endereço de x e de z, eu posso aproveitar essa parte. Essa parte aqui eu não posso aproveitar, porque essa parte para x eu calculo assim, e para y eu tenho que jogar para um outro registrador, tenho que atualizar outro registrador. Eu vou ter que trabalhar com registradores diferentes de destino aqui, né? Então eu multiplico i por 4, e aí esse valor eu somo no endereço base de cada um dos vetores separados, né? Mas a estrutura básica pode permanecer, essa é uma vantagem, né? Porque eu não vou trabalhar com o endereço, não vou modificar o endereço base de nenhum dos vetores, né? Então facilita muito a programação se a gente fizer dessa forma, fazer a estrutura de laços de repetição e trabalhar com vetores usando a operação SLL para fazer a multiplicação por 4 e somando com o endereço base do vetor. É melhor do que trabalhar com soma de ponteiro, que pode causar erro no nosso programa. A gente pode executar uma soma de forma diferente e calcular um endereço de forma errada, né? Dessa forma aqui fica mais tranquilo, menos sujeito a erro. Ok? Até a próxima.